E hoje é dia da gente falar sobre natureza. A gente vai aprender vocabulário sobre natureza, mas mais especificamente sobre água. Água. Isso é bem legal, né? A gente já falou sobre natureza, a gente falou sobre vários vocabulários relacionados à terra e hoje a gente vai falar sobre água, tá? A gente vai ver a diferença entre diversas palavras interessantes. Vamos começar? Então a gente começa com a palavra der Ozean. Der Ozean, como já parece, né, é o oceano mesmo, tá? Der Ozean. E o plural é com E no final, Oceane. E aí, vamos ver isso aplicado em uma frase. Der Pazifische Ozean ist der größte Ozean. Ou seja, o Oceano Pacífico ist, né, é o größte, maior, oceano. Então, o Oceano Pacífico é o maior oceano. O que mais que a gente tem? A gente tem a palavra das Meer. Das Meer é o mar, também é uma palavra que fica fácil aí da gente memorizar, parece, né? Das Meer. O plural é com E no final, die Meere. Das Meer, die Meere. Um exemplo, ich möchte gerne ans Meer fahren. Ich möchte, eu gostaria, gerne com prazer. Então eu gostaria, ich möchte gerne é a mesma coisa de só ich möchte. A diferença é só um pouco a ênfase, né? Eu gostaria, e o verbo no final, fahren, ir ans Meer, para o mar. Uma coisa interessante de você já saber é que a preposição com água geralmente é an, né? Quando a gente fala que a gente está indo para o mar, que a gente está fazendo um piquenique no lago, né? Você não está dentro da água, você está do lado da água, e é por isso a preposição é an, tá? Ans Meer, para o mar. Se eu tenho a palavra der See, eu também vou usar a preposição an, vocês vão ver agora. Der See significa o lago, é uma palavra masculina, der See, o lago. O plural, die Seen, os lagos, tá? E eu digo, por exemplo, wir machen ein Picknick am See. Wir machen ein Picknick am See. Wir machen, nós fazemos, ein Picknick, um piquenique, am See, no lago. Né? A mesma preposição an, tá vendo? Ali em cima eu tenho ans, porque o artigo de mehr aqui é das. Então fica an das, eu contraio e vira ans mehr. E aqui eu tenho am com M no final, porque é a contração de an mais dem, que é o artigo de Z aqui. Essa questão dos artigos tem a ver simplesmente com os casos em alemão, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, acusativo, dativo. Se você ainda não sabe, não se preocupe. Mas perceba que sempre começa com A, não é à toa, porque é a mesma preposição. É a preposição an, que é a base daquilo ali. Então, nós fazemos um piquenique no lago. Sobre a palavra Z, eu queria também trazer uma curiosidade para vocês, o fato de que se a palavra for feminina, die See, porque aqui a gente tem masculino, né? Der See, lago. Se a palavra fosse feminina, die See, ela muda totalmente de sentido e significa mar, né? Vira sinônimo de das Meer. Die See é o mar. Beleza, continuando. Der Fluss é o rio, tá? Der Fluss é o rio. O plural de Fluss é Flüsse, com umlaut, né, que são esses dois pontinhos em cima do U, e no final. Der Fluss, o rio, die Flüsse, os rios. Então eu digo, por exemplo, der Rhein ist ein langer Fluss. Der Rhein ist ein langer Fluss. Der Rhein é o Reno, né? É o rio Reno, que em alemão é der Rhein. Ist, né? Ein langer, um longo, Fluss, rio. Então o Reno é um rio longo. Depois eu tenho a palavra Bach, der Bach. Você provavelmente conhece o compositor alemão Bach, né? É o sobrenome dele, que pode ser riacho, pode ser ribeiro, pode ser, né, ribeirão, né? Mas é mais riacho, ribeiro, um rio pequeno, né? Podemos dizer assim. E é engraçado que então o Johann Sebastian Bach se chama João Sebastião Ribeiro, né? O nome fica menos chique quando a gente traduz. O plural de bar, tá? É Becher, tá? Então, bar é o singular das bar. Desculpa, der bar. E o plural é com E no final e o umlaut no A. Então, fica die Becher. Der bar, die Becher. Riacho. Então, digo, in unserem Dorf gibt es einen kleinen Bach. In unserem Dorf, no nosso Dorf, né? Na nossa vila, na nossa cidadezinha, na nossa aldeia, né? Se você for de Portugal, Dorf é aldeia. E no Brasil, na nossa cidadezinha, gibt es a, né? Gibt es, essas duas palavrinhas significam a, einen kleinen Bach, um pequeno riacho, um pequeno ribeiro, tá? Então, na nossa cidadezinha tem um pequeno ribeiro, há um pequeno ribeiro.
Uma coisa que eu gosto muito, sendo mineira, é der Wasserfall. Wasser é água, Fall é queda. Wasserfall é queda de água. Ou seja, a famosa cachoeira, né? Wasserfall é a cachoeira. O plural de Wasserfall é colocando um umlaut, os 2 pontinhos ali em cima do A, e o E no final, de Wasserfälle, que são as cachoeiras, as cataratas. Der Wasserfall, de Wasserfälle. Vamos então para um exemplo aqui numa frase. In diesem Park gibt es viele Wasserfälle. In diesem Park gibt es viele Wasserfälle. In diesem Park, neste parque, né? Em diesem, este parque é parque. Então, neste parque, gibt es viele, muitas, Wasserfälle, cachoeiras. Então, neste parque há muitas cachoeiras. A costa, né? O litoral, eu vou falar de Küste. De Küste é a costa, o litoral. Também parece com português, né? Küste, costa. O plural é de Küsten, com N no final, as costas. Então eu digo, por exemplo, die Stadt liegt an der Küste. Die Stadt liegt an der Küste. Die Stadt liegt an der Küste. Que significa a cidade fica, né? Liga, né? Localizar-se, ela se localiza. An der Küste, na costa. De novo a preposição an, aí como eu disse para vocês, né? An significando então né, ao lado de, quando a gente está falando de água. Então, a cidade localiza-se na costa. A gente também tem a palavra Hochwasser. Hochwasser, né, quando a gente fala Hoch é alto e Wasser é água. Então, das Hochwasser é água alta. Por exemplo, quando um rio enche, né, o rio enche, deu um enchente, ou a água encheu, a maré encheu, isso é uma Hochwasser, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, das Hochwasser hat viele Schäden angerichtet. Das Hochwasser hat viele Schäden angerichtet, né? Então, a enchente hat angerichtet significa causou. Hat, na segunda posição, junto com angerichtet, no final, significa causou. Viele Schäden, muitos prejuízos, né? Muitas perdas. Schäden. É isso aí, perda, prejuízo, Schäden, tá? Então, continuando, de Überschwemmung, também mais uma catástrofe aí natural, Überschwemmung. Nesse caso, não é necessariamente natural, né? Pode não ser natural, o Überschwemmung, que vai significar o Hochwasser, né? Geralmente é natural, né? A gente tá falando de uma enchente de um rio cheio, né? A gente tá falando, por exemplo, de uma maré alta. Já o Überschwemmung é uma inundação, um alagamento. Pode ser por uma causa natural, sim, né? Mas pode não ser. Pode ser um cano que quebrou em casa, né? Por exemplo. Então, vamos lá para uma frase com Überschwemmung. Wegen des Regens gab es viele Überschwemmungen. Wegen des Regens gab es viele Überschwemmungen. Wegen des Regens, por causa, né? Wegen é por causa, des Regens, da chuva. Regen é chuva. Então, por causa da chuva, gab es, houve, né? O gab es é o passado do gibt es. Gibt es é gab es é houve. Viele, muitos, Überschwemmungen, alagamentos, muitas inundações. Então, essa é a diferença aí entre Hochwasser e Überschwemmung, tá? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, todinha sobre água. Das ist alles für heute. Tschüss!